Galerinha, voltando aqui com as nossas aulas, com a nossa rotina de aulas remotas, tá? Então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, a gente já encerrou a antiguidade e agora vamos entrar num novo período histórico, a Idade Média. Então, é esse processo, a gente tem que lembrar do finalzinho da antiguidade, né? Que é quando o Império Romano vai entrar em crise, tem as invasões bárbaras, né? Tem todo aquele contexto de desconstrução, né? Do grande Império Romano. E a partir de agora a gente vai ver o que vem depois, né? A Idade Média. Então, essa é a aula 1, nós teremos algumas aulinhas de Idade Média. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é conceituar. Isso é muito importante para a história, né? Localizar no tempo, no espaço e conceituar, né, cada período histórico. Então, a Idade Média é um período que vai de 476 a 1453. Aí você pensa, ai, professora, já vou ter que decorar. Ah, não, mais datas. Não é necessário, tá? Entrar nesse processo de querer decorar essas datas. Mas vamos entender o que vai acontecer, tá? Para a gente decidir aí, quanto termos históricos, por que começa em 476 e termina em 1453. Vamos aqui, né? Nós temos a Idade Antiga e nós temos a Idade Moderna e no meio fica a Idade Média. Daí já dá para entender o nome. Na verdade, se a gente pegar aqui, né, a nossa máquina do tempo e lá voltar no passado e ir para a Idade Média, eles não vão reconhecer se você chamar eles, né? E aí, galera da Idade Média ou pessoal do medievo, eles não vão entender, com certeza, porque esse termo foi criado posteriormente, tá? Esse termo é criado aqui pela Idade Moderna, que olha para esse período aqui e diz... fica no meio da Antiguidade e da Idade Moderna, Idade Média. Então, daí já é um termo que não valoriza tanto esse período, tá? A Idade Média, ela inicia em 473, porque é a queda do Império Romano do Ocidente, tá? A queda de Roma. E finaliza em 1453, que é a queda de Constantinopla, que é o Império Romano do Oriente, que a gente viu alguns vídeos anteriormente sobre isso, tá? A Idade Média é um período de quase 1000 anos, então é um período bem longo. E aí os historiadores acabam dividindo em dois momentos, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Então agora, nesse momento, nessas primeiras aulas, a gente está estudando a Alta Idade Média, tá? Então a gente vai ver algumas dessas coisas, ó, Império Bizantino, por exemplo, a gente já viu. A gente vai ver aqui, né, um pouco falando dos islâmicos, vamos ver o Império Carolíngio, feudalismo, a questão da servidão, suzerania e vassalagem. Posteriormente, a gente vai estudar esses outros conteúdos aqui, tá bom? Tudo isso está contemplado. E aí eu já venho para uma discussão bem importante sobre a Idade Média. Preconceituosamente, a Idade Moderna, além de nomear de Idade Média, também deu meio que um apelido, tá? Com certeza vocês já ouviram falar desse apelidozinho da Idade Média. Idade das Trevas, mas eu já afirmei aqui e nenhum aluninho meu vai sair por aí dizendo: ah, já sei, Idade Média, Idade das Trevas. Aí você vai ver, viu? Porque a gente tem que compreender que não podemos usar de um preconceito, que é isso, julgar sem conhecer. Isso tudo foi gestado porque a Idade Média tem mortes. Aí eles disseram, a Idade das Trevas porque tem muita morte. Outros períodos históricos também tem, inclusive o nosso. Eles disseram, é a Idade das Trevas porque tem doenças. E a gente tá vivendo o que agora? Não é uma pandemia? Tem doença também? Então a gente é a Idade das Trevas? Treva no sentido aí, tá, gente? No sentido mais negativo possível do termo. Então, os argumentos que eles iam utilizando para dizer que esse período da Idade das Trevas não corresponde com a realidade da Idade Média, tá? E não corresponde só com a Idade Média. Eles diziam que não tinha desenvolvimento. Será? A gente vai ver que eles construíam, né, enormes castelos, sem grande tecnologia, que eles fizeram um grande desenvolvimento agrícola e não tinha desenvolvimento. É nesse período que surgem as universidades. Então, se você está aí, sonha em ir para a universidade, é graças à Idade Média.
Então, a gente não pode menosprezar um período histórico, né? Usar de um termo pejorativo como Idade das Trevas. Então, está proibido esse termo. Não é a Idade das Trevas. É mais um período histórico em que a humanidade vai viver. Tem coisas boas, verdade, beleza, tranquilo. Tem coisas ruins. Então, tudo isso, né, está dentro desse processo que é a humanidade. Tem seres humanos bons, tem seres humanos que são ruins, tem ser humano que é bom e ruim, enfim. O período histórico é da mesma maneira. E nós, como aprendizes de historiadores, não podemos usar desse tipo de julgamento. Então, beleza? Vamos estudar a Idade Média, tentar entender como ela é, como ela se formou, como ela se constituiu, sem usar desse termo Idade das Trevas, tá? Então, a gente vai ver que tem umas coisas meio loucas. Tem, é verdade. Esse é o período, só dando agora umas curiosidades. É o período aí em que a galera e banho não dava muito certo. Para vocês terem ideia, você já deve ter visto um casamento, no mínimo, né? A noiva vai com flores. Isso começa na Idade Média. Por quê? Eles não tinham a prática de estar banhando. Então, a noiva usava aquelas flores meio que para disfarçar a sua nhaca, né? Então, é um período assim bem doido, é fato, né? Tem outras curiosidades, como por exemplo, a medicina era feita com sanguessugas, tudo era excesso de sangue. Então eles pegavam sanguessugas, colocavam na pele, né, da pessoa, sugavam o sangue, a pessoa que estava doente piorava, morria, tá? As práticas de banho, era tipo assim, o dia do banho era tipo um acontecimento da família, só pra gente ter ideia. E aí o banho era feito numa tina, né? Curiosidades aí da Idade Média. Uma bacia zona de madeira, né? Feita de madeira. Fosse uma banheira. E aí o banho era para a família. Então ia do mais velho para o mais novo. Então, no caso, o pai era o mais velho, né? Então ele ia, banhava primeiro, deixava lá o seu grude de mês. Depois ia a mãe, os filhos mais velhos, por último era o bebê. Aí a mortalidade infantil era imensa e eles perguntam, será por quê, né? Será por quê? Tudo isso, gente, porque eles não tinham a percepção que os hábitos de higiene eram importantes, tá? A medicina estava aí querendo, ainda engatinhando, e tudo isso também vai levar boas risadas sobre a Idade Média. Mas isso tudo não apaga também o brilho e o desenvolvimento que teve nesse período histórico, tá bom? Então, seja bem-vindo a essa viagem pela Idade Média, um belíssimo período da nossa história. Vamos lá! A Idade Média em si, gente, ela vai iniciar, né, a partir desse contato dos povos germanos, né, dentro do território que era dos romanos, tá? Quem são esses povos germanos, professora? Tá no plural, então são vários povos que se denominavam germanos, e eles são a mesma coisa de povos bárbaros, tá? Então, germanos e bárbaros são mesma pessoinhas, tá? Tá todo mundo junto e misturado, crocante. Então, diante disso, o que é que nós temos? Dentro dessa perspectiva aí, o que é que nós temos? Nós temos algumas características dos germanos que, com o passar do tempo, vão se unir com características dos romanos. Eles eram divididos em vários grupos, ó, percebam também, né? Como eles são, ó, dá para perceber, eles geralmente são loiros, são bem altos, são bem ágeis, tá? Eles têm, então, são divididos em vários grupos, então, várias tribos. As suas leis são consuetudinárias, que é isso, professor? Passada pela fala de geração para geração, então, o pai passa a lei para o filho, que passa para o filho, do filho, do filho, do filho. Então, essas leis, elas vão sendo repassadas, tá bom? Nós temos uma economia baseada na agricultura, então eles são agricultores, então eles moram, né, no campo onde eles produzem um alimento. Os bárbaros tinham uma prática que era o seguinte, eles iam nas terras, eles usavam naquela terra, quando ela já não estava boa para o plantio, eles iam atrás de uma nova terra. Então eles eram meio que seminômades, tá? Só que quando eles se encontram com o território romano, aquela terra é tão maravilhosa que eles ficam lá. Eles não querem mais sair, tá? Eles eram politeístas. A galera aí que gosta aí da Marvel vai saber o que eu tô dizendo, né? Um dos deuses dele é Odin, cultuam Thor. Então, religiões, se chama religiões nórdicas, porque eles vêm dessa região mais norte, tá? Da Europa. Germanos faz uma referência muito ao povo, né, alemão. Então, eles vêm daquela região ali também e vão para o centro da Europa, onde está o Império Romano.
e é um povo guerreiro. Na imagem que eu coloquei, dá para perceber, cada um tá com a sua espadazinha, né, com o seu escudo, com a sua lança. Ele gosta de, né, negócio de arranca-tripa, de treta, de fight. É com ele mesmo, pode chamar os povos bárbaros. Eles eram tão bárbaros, vamos dizer assim, né? Lembrando que esse termo é um termo também usado como apelido, porque os romanos chamavam eles de bárbaros, mas eles não se chamavam assim, claramente. E o que vai acontecer? Os romanos diziam que eles eram bárbaros porque eles não falavam o latim e também pelos seus hábitos. Pra vocês terem ideia da violência, eles não chegavam perguntando, não. Eles não chegavam assim, oh, eu quero invadir seu território, né? Já chegava matando todo mundo, dando chutão na galera. Não podia ser criança, homem, mulher, não importa. Ele matava, depois eles tomavam a terra. Não tinha esse negócio de amizade, não. E eles também tinham umas práticas, tinha alguns líderes, guerreiros dos bárbaros, que tinham a prática de pegar o crânio dos seus inimigos, né? Dar uma limpadinha, passar uma aguinha, né? Tirar o cérebro. E lá mesmo eles tomavam o vinhozinho deles, ó, no crânio da galera. Que é pra mostrar aí, ó, eu mando nesse Paranauê aqui. Então, eles são moleque doido da quebrada, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente tem, né, dois povos agora dentro do mesmo território. Então, a gente vai agora reconhecer as diferenças culturais entre eles, para depois entender como é que se constitui a própria Idade Média. Então, vamos lá. Os romanos, eles tinham um poder centralizado, ou seja, eles tinham um imperador, tinham um governo organizado, moravam nas cidades, né, portanto, vida urbana, falavam e escreviam. Olha só, a escrita é uma prática muito grande, né, dos romanos. Escreviam latim e eram monoteístas. Que é isso? Já eram cristãos, tá? Eles se converteram. Lá vai eu escrever com esse mouse. Meu Deus do céu. Eram cristãos. Saiu ótimos, né? Eles eram cristãos, né? A Igreja Católica já era a igreja oficial, né? A religião oficial dos romanos, tá? É assim que os germanos vão encontrar os romanos. Quem são os germanos? Só para a gente fazer esse paralelo, como eles são bem diferentões. Os germanos, eles têm um poder descentralizado, ou seja, são tribos, eles não tinham um rei, eles escolhiam, ei, tu que luta bem, bora lá liderar o exército. Era assim, era de supetão, eles escolhiam mais um líder para comandar o exército, nada mais além disso, tá? Eles moravam na zona rural, então eles praticavam a agricultura, eles falavam vários dialetos, tá? Vários dialetos, a gente não tem como ter certeza de que dialetos são esses, porque eles pouco escreviam, né? Na verdade, quem ajudou eles a escreverem alguma coisa sobre si mesmo foram os romanos, tá? E eles eram politeístas, como eu já falei. Só que eles estão convivendo, tá? Os poucos romanos aí que vão sobreviver porque vão se render, vão tipo implorar, oh, misericórdia, não me mate não, oh meu Deus, oh my God, oh no, né? Vou implorar, os germaninhos, eu faço o que vocês quiserem, mas não me mate. Então, vai acabar que alguns romanos vão sobreviver e vai haver essa mistura, né? Vamos aqui, né? Os germanos, os romanos e suas culturas vão se misturar. Diante disso, a gente vai ter a formação e a constituição da própria Idade Média. Como assim, professora? Ora sim, olha aqui. Eu coloquei até a imagem, né, diferentão aqui, essa de cima são os germanos e essa de baixo são os romanos. Dá pra ver que até para a estrutura física, né, estrutura, enquanto o germano come um frango, vamos dizer assim, os romanos delicadamente comem uma coxa de frango. Então, até pela estrutura física deles, já dá para perceber que eles são bem diferentes, mas vão se unificar. Então, a união dos romanos com os germanos vai formar um sincretismo. O que é sincretismo? Uma mistura, tá? Cultural. E é isso aqui, olha só que importante. É isso aqui que vai formar a chamada Idade Média na Europa, tá? Então, o que a gente vai ter como característica dessa Idade Média? A valorização da zona rural, eles vão começar a morar no campo, as cidades elas foram destruídas pelos germanos,
Então, a saída é morar no campo, tá? Vai ser adotada aos poucos a religião cristã. Então, os germanos, eles vão se converter, né, ao cristianismo. A gente vai ver esse processo na próxima aula. O latim, né, vai começar a ser usado na escrita, mas a fala também vai haver uma mistura entre os dialetos dos germanos e o latim. Essa mistura vai formar línguas que a gente conhece hoje, como o português, o italiano, o francês, o espanhol. Então, é na Idade Média que essas línguas que a gente tem atualmente, elas vão se constituir. E a partir dessa união desses povos, romanos e germanos. E a centralização do poder. Então, os germanos vão ver que os romanos são fortes porque eles têm um poder muito organizado. E aí eles vão, bora copiar? Então, eles vão fazer um processo, né, de centralização do poder, formando os primeiros reinos. Ou seja, os germanos vão passar a escolher reis. Na próxima aula, tá, a gente vai dar continuidade a esse processo. Então, fique aí ligadinho, né? Deixe seu like, tá bom? E sempre vejam as aulas, gente. Isso é importante, tá? É o que a gente tem para se conectar por enquanto, tá bom? Então, faça, né? Estude direitinho e fique em casa. Não esqueça, se cuidem, cuide da sua saúde. Até mais!